está em processo de finalização da negociação, mas tem muito trabalho pela frente. Tem um trabalho da gente reformar isso aqui para entregar, reformar o lugar lá para a gente poder entrar. Mas Deus está dando um espaço lindo para a gente, onde a gente vai ter sala para as crianças, nós vamos ter um café lindo, nós vamos ter, meu Deus do céu, tem muito espaço. Olha aí, você pode, a gente está de mudança, deixa Deus te usar. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, deixa Deus te usar, irmão, olha lá. Olha que bênção. Aproveita essa pessoa que te cutucou, fala assim, aproveita também, deixa Deus te usar para pagar o meu jantar hoje, aleluia. Olha aí, tá vendo? Então assim, é duplamente abençoada essa pessoa vai ser. Ela vai ser usada para o processo da mudança também para pagar o teu jantar, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, eu venho de ministrar nessa manhã lá no Paraguai, vim de uma viagem de comemoração de 20 anos de casado, irmãos. Que glória, mamãe, obrigado. Minha mãe veio lá do Rio de Janeiro, cuidou das crianças, serviço de babysitter, top, obrigado, mãe. E assim, isso não é todo dia que a gente tem essa oportunidade. Aliás, nem me lembro a última vez que eu viajei com a minha esposa sem as crianças, né? Mas foi um presente de Deus. Apesar dos 3 dias eu sofri um perrengue chique em Paris, né? Fiquei resfriado, fiquei doente por causa do clima, né? Do avião super frio, gelado. Passei super mal nos 3 primeiros dias, mas é isso aí, né? A gente já estava na chuva, era para se molhar, e no final a gente conseguiu, graças a Deus, desfrutar bastante aí dos poucos dias que restavam da viagem. Mas a gente volta com muita gratidão a Deus no coração de ter tido esse descanso, essa oportunidade. Mas também é tão importante você sair, você viajar, porque eu acredito que respirar novos ares, observar outras culturas, outros lugares, é uma oportunidade de você abrir o horizonte para que Deus possa falar com você. E nessa viagem, Deus me relembrou muitas coisas. Primeiro, que eu não posso esquecer da minha veia missionária. Isso é algo que Deus me cutucou de uma forma, sabe, eu sou um leão e não estou enjaulado, eu não estou preso aqui nesse lugar. Eu quero que você saiba de uma coisa, eu amo o Senhor. Amém? E se uma coisa eu quero deixar como legado e herança nessa igreja, é que você seja apaixonado por aquilo que Deus ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que vou falar de novo, seja você uruguaio, seja você argentino, seja você paquistanês, seja você israelense, iraniano, não importa a tua nacionalidade, Deus gosta de quem você não gosta. Vou falar de novo, Deus gosta de quem você não gosta. Ele deu o seu único filho para que sem exceção, todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então assim, todas as nações virão e adorarão ao Senhor, se curvarão diante dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, seja do Trump, seja do Ayatollah, não importa. Todos os poderes, reinos desse mundo se curvarão diante do nosso Senhor Jesus. Amém? E o nosso chamado como igreja é que a gente faça o nome de Jesus conhecido em todas as nações. Amém? Nós não podemos ser uma igreja em si mesmada. Nós não podemos ser uma igreja fechada no nosso gueto. Nós não podemos ser uma igreja de bairro. Nós somos uma igreja de nações. Eu vou falar de novo. Nós não somos uma igreja de bairro. Nós somos uma igreja de nações. Amém? Então, assim, ao caminhar por diferentes países ali, eu fui percebendo uma coisa. Lugares que foram berço do evangelho no mundo. Exemplo, vou te dar um exemplo. A Inglaterra. Não sei se você já ouviu falar de John Knox. John Knox foi um homem influenciado pela reforma de Calvino ali em Genebra. Eu tive a oportunidade de visitar esse monumento. Foi extremamente enriquecedor. Conheci um teólogo da Austrália. A gente começou a bater papo sobre teologia reformada bem na Suíça. Olha, irmãos, que coisa abençoada. Foi lindo demais. E uma das coisas que eu estava vendo ali naquele monumento é que tinha a figura de Calvino e tinha a figura de John Knox. E isso me fez lembrar que alguns anos atrás, quando eu fui em Edinburgh, na capital da Escócia, eu me lembro que eu fui e passei por um lugar que antes era uma igreja.
E creiam vocês, pasmem, aquela igreja não é mais igreja, virou um bar. E o lugar onde o pastor pregava virou o lugar onde eles colocaram uma torneira para você enfiar o caneco de chopp e tomar chopp. Aí você vai falar assim: nossa, pastor, que afronta. Pois é, eu não sei se você sabe, mas Jesus, ele falou sobre a estratégia de Satanás. Jesus era extremamente estratégico. Jesus, ele falou sobre senhores. Jesus falou em Mateus capítulo 6, ninguém pode servir a dois senhores, ou você vai agradar um ou vai desagradar o outro. Então Jesus sempre falou sobre reino. A palavra reino no grego, basileia, significa o território onde o rei governa. Ou seja, o reino é sobre a vontade de um monarca sendo estabelecida e sendo executada, feita naquele território. Não existe reino sem que a vontade seja feita. Vou repetir: não existe reino sem que a vontade seja feita. Então o evangelho não é sobre religião, o evangelho é sobre território. O evangelho é a cultura do céu sendo estabelecida na terra. Nós somos embaixadores de uma mensagem, de um reino espiritual. Nós temos naturalizado aquilo que é espiritual e temos espiritualizado aquilo que é natural. E nós precisamos voltar para as nossas origens, igreja. Nós precisamos voltar para o puro e simples evangelho. Amém? Nós precisamos voltar para a mensagem, voltar a pregar a mensagem, sabe? Ser crente raiz, irmãos. Sabe? A igreja virou a igreja Nutella. A igreja virou a igreja do Instagram. A igreja da estética sem essência. Vou falar de novo. Nós viramos a igreja da estética e deixamos de ser a igreja da essência. E nós precisamos voltar à essência. Esse evangelho chegou aqui porque homens e mulheres deram a sua vida, sangraram para que esse livro chegasse na nossa mão. E sabe o que nós estamos fazendo com isso? Vivendo de uma forma apática, irreverente àquilo que foi feito, o sacrifício que foi feito, não somente de Jesus, mas dos mártires. O sangue dos mártires está clamando por uma igreja viva, por uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas, tristemente, nesse lugar, aonde foi um lugar de um berço do Evangelho, eu me lembro quando eu falava de Edinburgh, depois da influência do grande avivamento do país de Gales, Edinburgh chegou a um tempo onde eles tinham 98% da população cristã, irmãos. Você sabe o que é você ter 98% da população cristã professando a fé cristã? O avivamento que houve ali foi tão poderoso que eles não tinham tempo para construir templo. As pessoas iam se convertendo em massa e eles tinham que usar os bares para poder cultuar. Então as pessoas cultuavam nos bares, cantavam canções seculares, trocavam a letra e começaram a cantar louvores para Deus com as melodias seculares. E muitas canções do que alguns cristãos tradicionais cantam e falam: olha que canção santa, que canção linda, são melodias de canções seculares. Isso foi o que esse povo viveu na Escócia. E esse lugar aonde teve tanto avivamento, tanto despertar espiritual, se tornou um lugar frio, um lugar seco. O que pode acontecer com uma igreja para que essa igreja se esfrie? Uma igreja, por exemplo, como Éfeso. Eu não sei se você conhece a história de Éfeso, mas Éfeso foi um lugar de avivamento. Irmãos, muitas pessoas falam de Paulo pregando no Areópago, de Paulo pregando o sermão ao Deus desconhecido, um sermão extremamente eloquente, super inteligente, mas de pouca eficácia. E aí ele descobre que o evangelho que nós pregamos não é o evangelho de palavras, mas deve ser um evangelho de demonstração de poder. E é por isso que Paulo chega a Éfeso com uma outra mensagem. Paulo chega com uma mensagem de poder.
Paulo chega com uma mensagem de confronto, e aquele lugar, Éfeso, que era um lugar de idolatria, começa a experimentar um grande avivamento. E a palavra fala que os feiticeiros e bruxos trouxeram seus artigos de bruxarias e livros de encantamentos e queimaram na frente de todos em praça pública. Alguém aqui já viu um avivamento assim aqui? Alguém com seus olhos já viu pessoas trazendo artigos de bruxarias em praça pública e queimando? Alguém já viu? Eu já vi. Eu já vi, irmãos. Deus pode fazer novamente. Mas o que Ele precisa é de um povo sedento. Ele precisa de um povo que clama. E uma igreja fria, uma igreja religiosa, Deus não opera milagres. E eu não quero ser essa igreja fria e religiosa. Eu não larguei tudo, eu não deixei tudo para seguir um Jesus que é somente um Jesus morto. O meu Jesus vive, o meu Jesus cura, o meu Jesus liberta, o meu Jesus salva, o meu Jesus restaura, e Ele tem a resposta para você. Amém. Esse é o evangelho que eu acredito, esse é o evangelho que eu estou dando à minha vida. E sabe, irmãos, me deu um santo desespero caminhar por aqueles lugares na Europa. Me deu um senso de desespero da paternidade de Deus em relação a essa próxima geração. Eu não quero que essa igreja termine como a igreja da Europa. Sabe o que matou a igreja na Europa? Sabe o que matou a igreja na América? Vocês sabem? Eu vou contar para vocês. Uma ideia, teologia equivocada, falso ensino, falsa doutrina. É por isso que, como pastor dessa igreja, a minha responsabilidade é ser um guardião da visão. Eu sou responsável por não deixar essa igreja ser imatura e ser levada por qualquer vento de doutrina. E como nós vamos ser uma igreja madura? Como nós vamos ser uma igreja que permanece? Como nós vamos ser uma igreja que permanece ao longo dos anos, sem se corromper? A palavra fala que o povo sem visão se corrompe. O povo sem visão perece. Ou seja, não existe outra visão que não seja a palavra de Deus. A palavra fala, eu como sábio arquiteto, em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo está falando, ninguém coloque outro fundamento que não seja Cristo. Sabe, essa conferência vai ser poderosa. E nessa edificação, nessa construção, o que mais nós prezamos é a palavra de Deus. E não somente uma palavra teórica, nós entendemos que precisamos ser praticantes da palavra. Ouvintes, Tiago 1:22, mas também praticantes. E sabe o que aconteceu na Europa? A Europa se confundiu com muitas ideias e muitas teorias e se perdeu no que nós chamamos do liberalismo europeu. O liberalismo europeu, que foi uma corrente teológica, assassinou a igreja. Sabe por quê? Porque abriu a porta para o pecado. E toda igreja que abre a porta à permissividade para o pecado morre. Vou falar de novo. Toda igreja que compactua com o pecado, que cria uma desculpa para viver na prática do pecado, vai morrer ou já morreu espiritualmente. Com o pecado não se brinca, irmãos. Rebobinando um pouco a fita, voltando aí sobre esse passeio, a gente estava andando ali em Londres, na Piccadilly Circus, que é bem ali o centrão ali de Londres. E aí a gente estava curtindo, eu e minha esposa, a gente estava de mão dada ali andando, e de repente minha mulher falou assim, eu duvido você em 1 minuto pregar o evangelho para uma pessoa aqui. Me desafiou. Eu falei, é assim, é? Então tá bom. Pode marcar aí no relógio aí que eu vou pregar. E aí na hora que eu me preparei, que eu falei assim, vou pegar o primeiro que vier na minha frente aqui. Quando eu virei assim para pregar, uma menina caiu bêbada na minha frente assim. Tropeçou. Mas sabe o que uma pessoa cai igual o jaca madura?
Irmão, ela caiu, se espatifou no chão. E vou te falar, deu pena, deu dó. Essa menina ficou descomposta. O vestido dela subiu, ela ficou exposta na frente de todo mundo. E as meninas, as amigas rindo. E ela totalmente alucinada, embriagada. Entende? E sabe como isso começou na vida dessa menina? Como chama? Trago? Com um copo. Não foi, ela não começou bebendo uma garrafa. Ela começou só com um pouquinho. Socialmente, não passa nada. Ah, não tem nada a ver, pastor. Não, a gente pode beber. Não. Com o pecado não se brinca. Com o pecado não se brinca. Começa com uma porta. Você abre uma porta, outro dia é outra. Outro dia é outra. Daqui a pouco você está afundado. Porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Ai, pastor, você está muito religioso. Eu achei que você era da igreja mais moderna. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre falo com todo jovem aqui, com todo mundo. Ai, pastor, pode pintar o cabelo de azul? Pode. Ah, pode pintar a parede de preto? Pode. Pode mudar a Bíblia? Não pode não. Pode mudar não. A Bíblia a gente continua pregando ela do jeito que ela é. A Bíblia não precisa ser atualizada. A Bíblia não precisa ser revista. A Bíblia é mais atual, dizia Billy Graham, do que o jornal que ainda vai ser impresso amanhã. Entende? Então, irmãos, a Bíblia não precisa da tua ajuda. Pastor não tem opinião, pastor prega a Bíblia. Amém? Eu não estou pregando a minha opinião aqui. Eu estou falando a palavra de Deus. E existe algo chamado apostasia. E é o que vai acontecer nos últimos tempos. Abre comigo aí a palavra de Deus. Vamos lá, vamos ler um pouco de Bíblia aí. 1 de Timóteo, capítulo 4. Vamos ler a palavra, amém? Amém. Coloca na área, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Vamos lá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos... Irmãos, quem aqui tem acompanhado notícias aqui? Ok? Hoje não é o assunto. Hoje eu não vou falar sobre o fim dos tempos. Mas em breve nós vamos conversar sobre o fim dos tempos. Amém? Espero que não seja muito tarde. Mas, do jeito que a coisa está indo veloz, irmãos, a gente quer falar sobre o fim dos tempos, mas do jeito que está muito acelerado, irmão. Então, hoje o assunto não é fim dos tempos, mas eu quero dizer para você, se você tem dúvida, eu quero afirmar para você, nós estamos vivendo os últimos momentos da humanidade. Crê você, não crê você, começa a ler Apocalipse, começa a ler os livros escatológicos, você vai começar a ver que o mundo está se armando para o fim, tá? Então, quando fala, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, quando Paulo escreve a Timóteo, ele está falando do futuro, só que o futuro já é hoje para a gente. O que essa carta está falando, lá no futuro, nos últimos tempos, nós somos essa geração. Então, irmãos, você tem que prestar atenção que essa mensagem, ela é totalmente coerente e vigente para o tempo que a gente está. Amém? Então, ora, o Espírito afirma expressamente, nos últimos tempos, alguns, eu gosto disso, alguns apostatarão da fé. A palavra fala que a ciência vai aumentar, né? E o amor vai se esfriar. O amor, e aí quando ele fala, o amor de muitos, tá? Mateus 24 fala, o amor de muitos. O amor de muitos não é o amor de todos. Obrigado por esse amém de gente que deixa eu acreditar que tem gente que ainda está queimando de amor por Jesus. Amém? Espero que mais pessoas aqui nesse lugar também tenham o mesmo sentimento e a mesma paixão. Aleluia! Vamos lá. Alguns, aqui fala, alguns,
O esfriamento de alguns não é o esfriamento de todos. Deus está reservando alguns que são remanescentes, alguns que não vão se dobrar a Baal, alguns que não vão se prostituir com Jezabel, alguns que vão guardar o seu coração puros e vão permanecer fiéis até a morte. Amém? Existem cristãos que não vão se corromper até o fim, irmãos. Espero que você seja um deles. Amém? Eu quero ser encontrado fiel. Então, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Irmãos, sabe o que vai fazer você esfriar na sua fé? Você escutar quem você não tem que escutar. Sabe o que vai fazer você se esfriar na sua fé? Você prestar atenção em doutrinas falsas de demônios. E sabe qual é o terreno mais fértil para você ouvir doutrina de demônios? A internet. Eu sei que você gosta, irmão, de ficar rolando o teu dedo lá. E aí tem coisa que você fica vendo e que você parece até bonitinho, mas está infectado com veneno, irmãos. E uma gota de veneno num prato maravilhoso, um banquete, também mata. Pode vir apresentado com um sorriso mais maroto, pode vir com a carinha de pregador mais linda, mas se não tem doutrina de Cristo, é heresia e vai te levar para a morte, para o inferno. Então, conserva a tua fé na pura doutrina. E sabe como você faz isso, irmão? Deixando a preguiça e lendo a Bíblia. Sabe o que as pessoas estão fazendo hoje em dia? Elas estão deixando de ler livro e pedindo para o ChatGPT fazer resumo. Elas não leem mais, elas confiam que a inteligência vai entregar para elas o resumo. Eu estava conversando com um cara rico e eu pedi para ele me pediu para eu discipular ele, e eu falei para ele assim: ó, você vai pegar esse livro, você vai ler esse livro. Pastor, eu não leio o livro. Eu falei: como assim? Como é que você não lê livro, cara? Não, eu uso a inteligência artificial, ela faz resumo para mim. Eu já faz anos que eu não leio livro. Eu falei: legal, o Tom Cruise, né? O gênio da tecnologia. O que acontece? Tem coisas, irmãos, que a única forma de você aprender, de você não ser um boçal, é você deixando de ser preguiçoso e lendo. Irmãos, tem coisa que a tecnologia não mudou. A mulher continua tendo que esperar 9 meses para ter um bebê. Está super avançado, irmão, mas ainda tem que esperar no forninho. Entende? Então tem coisa que não mudou não, irmão. Tem coisa que continua a forma antiga. E nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos voltar ao exercício, à disciplina de jejuar, de orar e de ler a Bíblia, para não deixar nossa fé esmurecer, para não deixar nossa fé esfriar, para que a gente não seja uma igreja fria e religiosa. E eu não estou bravo. Vamos para o próximo versículo, por favor. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Irmãos, tem pessoas que pegam palavras, por exemplo, de Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, deturpam segundo os seus traumas, segundo a sua visão de vida, e falam: olha, não casa, porque Paulo falou, se possível, permaneça como eu. Então, havia na igreja doutrinas surgindo a partir de, por exemplo, um ensinamento, uma palavra que Paulo falou, falando dele. E então aquilo estava se traduzindo como: Paulo não casou, então vamos proibir o casamento, porque afinal de contas, casamento, irmão, tem criança demanda energia, não é? Só que aí o que acontece? A nossa teologia, a teologia de Paulo, ou a nossa teologia é a teologia de Cristo? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 7, ele fala: falo como Paulo. Entende? Paulo deixava muito claro momentos que ele estava expressando a sua opinião e momentos que ele estava falando como um profeta de Deus.
Agora, irmãos, o que eu preciso voltar? Eu preciso voltar para o que a palavra fala. E qual foi o mandamento que Deus fez quando criou o homem? Frutificai, multiplicai, enchei, sujeitai e dominai. É ou não é verdade? Não são os verbos que Deus associou ao homem? Deus mandou que a gente frutificasse. Então, como eu posso ter uma doutrina que vai contra o princípio original de Deus? Entende? Então, nós vamos precisar, nos últimos tempos, pegar a palavra e confrontar, como os crentes de Bereia faziam em Atos capítulo 17. A palavra fala que os crentes de Bereia confrontavam tudo à luz das Escrituras, irmãos. Vai ter muito espírito enganador nos últimos tempos. E vai fazer com que as pessoas apostatem da fé. Alguém sabe o que significa o termo apostasia? Oi? Oi? Esfriamento da fé? Alguém sabe? Esfriamento da fé? Afastamento da fé? Tá bom. Essa é a visão gospel do termo, né? Agora, quando você vai para o grego, hoje na Grécia, se você for casado e você quiser entrar com um pedido de divórcio, você vai ter que entrar com um pedido de apostasia. A palavra apostasia no grego significa divórcio. Então, sabe o que significa? Apostasia significa o endurecimento do coração a ponto do esfriamento da relação, ao ponto da quebra ou morte dessa relação. Porque quando Jesus ele fala sobre o divórcio, os mestres da lei falam: ué, mas Moisés não permitia o divórcio? Jesus responde: não era assim no princípio, foi permitido a vocês na lei de Moisés por causa da dureza do vosso coração. Isso está em Mateus 19, entendeu? Então, Jesus está expressamente declarando que o divórcio acontece quando uma parte ou as duas partes endurecem o coração a ponto de não perdoar, a ponto de não se reconciliar, e então a relação quebra e morre. Isso é divórcio. Ou seja, antes de chegar no extremo da morte do relacionamento, tiveram passos que foram sendo negligenciados. Ok? Ninguém divorcia do dia para a noite. Começam pequenas situações que vão minando a confiança, vão minando o relacionamento, a ponto daquela relação estar quebrada e haver um endurecimento de falar: eu não quero mais, isso me machuca demais, eu não quero. Entende? E é assim que acontece. É ou não é verdade? Estou falando alguma besteira aqui, irmãos? Não. Então, quando a palavra fala que nos últimos tempos vai haver alguns que vão se divorciar da fé, isso é um termo muito forte. Tem gente que está começando a se divorciar da fé. E eu vi na Europa o mesmo espírito de divórcio e apostasia, esfriamento e afastamento do Evangelho, que operou lá, está se aproximando da igreja brasileira. E se eu fosse você, eu teria muito temor, porque tem uma coisa, irmãos, é muito comum isso aqui, ó. As pessoas, elas leem o texto e às vezes elas falam as coisas, mas elas não pensam direito no que elas estão falando. Entende? O nosso maior problema, eu sempre falo isso, o nosso maior problema como igreja não é teológico, é gramatical. A gente tem um problema de leitura, de interpretação do texto. E com isso, irmãos, a gente não precisa dar aula de hermenêutica para vocês aprenderem a interpretar a Bíblia. Basta você fazer uma leitura pausada, em português, com atenção, ou se você fala espanhol, com muita atenção na Reina Valera, faz uma leitura assim, crua e nua, porque eu aprendi com um dos maiores mestres de hermenêutica, da teologia, que a Bíblia se interpreta por ela mesma. Então, irmãos, a melhor forma de você ler a Bíblia é ler e reler o texto até você entender ele. E você lê ele mais uma vez: não estou entendendo, lê de novo. E lê mais uma vez. E à medida que você vai lendo, você vai entendendo a estrutura, você vai entendendo o que está sendo falado ali, e o Espírito Santo de Deus abre o teu entendimento para aquele texto.
Amém? Eu não sou contra armas e ferramentas teológicas, mas eu quero dizer para você, irmãos, tem muita coisa que você resolve só com uma boa leitura em português. Tá? Então, o que acontece? Em Romanos capítulo 8, a gente tem a mania de ler o texto da forma que a gente quer ler, para falar o que a gente quer falar. Esse é um grande problema, tá, irmãos? Que o texto fora do contexto gera pretexto. E as pessoas têm a mania de ler o texto conforme o que elas querem retirar para a vida delas. Mas vamos ler o texto do que o texto está falando, amém? Romanos 8, e vamos ler a partir do versículo 31, ok? Romanos 8, 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós... todo mundo gosta desse versículo, né, irmãos? É daquela visão meio Jaspion, meio Power Rangers, né? Meio triunfalista, né? Que eu, venceremos! Se Deus é por nós, quem será? Né? Sei lá. Mas o pessoal gosta, né, desse versículo. Aí ele fala aqui, que diremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Esse é o que é por nós, tá? Aquele que não poupou o seu próprio filho e entregou por nós. Esse é o tamanho do amor de Deus por você, por mim. Ele não poupou o seu próprio filho para ter você. Ele não poupou o seu próprio filho para ter a todos. Deus entregou tudo. Ele não mediu esforços, ele não mediu sacrifícios, ele entregou tudo. Para Deus não era suficiente 10%, irmãos. Se eu tenho um filho e eu entrego o meu único filho, sabe o que eu entreguei? Eu não entreguei 10%, eu entreguei tudo. Tem algum pai aqui, irmão? Tem alguma mãe aqui? Se você só tem um filho e você entrega o teu filho e você já é uma anciã, como é que você vai ter outro filho? Isso foi o que aconteceu com Abraão. Abraão já era velho, não podia ter filho. Deus deu um filho para ele. E depois do menino ter crescido, sabe o que Deus fala? Eu quero teu filho agora, me entrega ele. Peraí, cara, você me fez esperar minha vida toda, e agora que eu tenho um filho, que ele cresceu, que a minha esperança da promessa me pede? Sim, Deus pode pedir o que ele quiser de você. Você não tem nada, tudo veio dele, tudo é através dele, tudo precisa voltar para ele. Sabe qual é o problema? A gente que é barro quer discutir com o Criador. A gente que é barro quer dizer para Deus como ele tem que ser Deus. A gente está numa discussão, eu acho errado Deus fazer isso. Eu não creio em Deus, porque se Deus é bom, porque tanta coisa ruim. Irmão, quem é você para dizer o que é bom ou ruim? E esse é o problema dessa geração mimada, que não sabe simplesmente obedecer sem entender. Não tem que me explicar. Tem que explicar nada não, irmão. Muitas vezes o meu filho, eu chego e falo assim, você vai fazer isso. Não, mas você vai fazer, você tem que fazer agora, faz. Mas tem que me explicar, que é autoritarismo, que... Tem hora, irmão, que não dá para explicar, você só tem que obedecer, não cruza a rua, acabou. Mas tem que explicar, falou torto comigo. É melhor falar todo que meu filho morrer. Entende? Então tem coisas que Deus faz que ele não tem que ficar explicando para você, ele vai fazer para preservar você. Goste você ou não goste, eu prefiro confiar no amor dele. Eu prefiro confiar na soberania dele. Eu prefiro confiar que ele sabe o que é melhor para mim. E a pior coisa que a humanidade fez foi ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal e começar a decidir o que era bom e mal para ele. A desgraça do mundo. Que a melhor coisa que tem é você ser criança e confiar no Pai. Essa é a melhor coisa que tem. Irmão, que saudade da época que eu não tinha que pensar em pagar a conta. Saudade daquela época que eu ficava o dia inteiro brincando de Lego, irmão. Subindo
subindo em cima do telhado fazendo besteira, irmão, subindo na árvore do vizinho para pegar manga, sabe? Hoje em dia, a gente que é adulto tem que trabalhar, irmão, tem que fazer as coisas que criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito, entende? Então a gente precisa aprender a confiar na dependência de Deus, aprender a confiar que Ele é Deus, Ele não tem que explicar todas as coisas, apenas confie na direção e na liderança de Deus. Bom, ali ele segue dizendo: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí entrou o romantismo no texto, né? E aí as pessoas falam assim: não tem nada que possa nos separar do amor de Cristo, não é? Existem pessoas que leem esse texto de uma forma distorcida. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E aí a gente lê esse texto e a gente fala: uau, não tem nada que possa nos separar do amor de Deus. Só, irmãos, mas a Bíblia é muito expressa e clara, e às vezes a gente pensa que o Novo Testamento veio para anular e cancelar totalmente o Antigo Testamento. E não é. Jesus, ele veio para cumprir a antiga aliança. Ele cumpriu toda a aliança. Amém? Então, irmãos, a gente não pode simplesmente ignorar o Antigo Testamento. E eu vejo que algumas pessoas ignoram o Antigo Testamento. Elas ignoram o que a palavra fala, pensando que o Novo Testamento fez com que o Antigo Testamento fosse totalmente esquecido, e não é assim que funciona. Quer ver uma coisa? A palavra fala: nada nos separará do amor de Cristo, correto? Mas tem uma coisa que nos separa. Isaías 59, coloca aí, verso 1 e verso 2. Não falou aqui: nada nos separará do amor de Cristo? Nem angústia, nem perseguição, nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, não é? Mas olha o que fala Isaías 59, verso 1, por favor. Eu falei verso 1? Isso, muito bem. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Ponto. Para. Ok? A palavra está falando que Deus não é impotente. Deus tem ouvidos e ouve. Salmo 115 fala que os ídolos das nações são prata e ouro, são obra das mãos dos homens. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm mãos, mas não apalpam. Eles têm pés, mas não caminham. E a palavra fala: tornem-se semelhante a eles todos aqueles que neles confiam. A idolatria é extremamente mortal. A idolatria é extremamente destrutiva. Você se torna igual ao objeto da sua adoração. Por isso que é muito perigoso aquilo que você contempla, porque tudo aquilo que eu contemplo eu me torno, tudo aquilo que eu admiro eu me transformo. É um princípio espiritual. Você pode perceber isso no mundo do show business. Quando tem um cantor ou um jogador, de repente o jogador faz um corte de cabelo, daqui a pouco toda a molecada está fazendo o mesmo corte de cabelo. Aí você pega uma cantora, uma Taylor Swift da vida, de repente ela usa um vestido, todas as meninas querem usar aquele vestido. Por quê?
Porque isso é um princípio espiritual. Eu me transformo, eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. O ser humano foi criado para adoração. E quando você não sabe canalizar a sua adoração para o único que é digno de receber adoração, você termina um idólatra. O mundo é uma fábrica de ídolos. Mas somente Deus é digno de receber toda a adoração. Somente Deus é digno de receber toda a glória. Por isso todo ídolo precisa ser destruído. Porque eles não podem fazer nada. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm olhos, mas não veem. Mas o nosso Deus tem olho e vê. Deus tem boca e fala. Irmãos, ano passado veio um profeta do México que falou assim: quando cumpriu os 15 anos dos amores, vocês, mês 5, ele falou, quando cumprir esse tempo, vocês vão receber o prédio. Vocês vão para um novo lugar. Lembra ou não lembra disso? No dia 30 de maio, um irmão da igreja me enviou a foto e falou assim: pastor, encontrei o lugar. Irmãos, Deus tem boca e fala. E ai daquele que duvida. Entende? O nosso Deus tem boca e fala. Ele tem ouvido e ouve. Mas eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas vai lá o próximo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Irmão, tem gente que ora, faz jejum, clama, pede a Deus e fala assim: parece que Deus não me ouve. Não é que Deus não está com ouvido para te ouvir. O que acontece é que o seu pecado, a sua iniquidade, está fazendo uma distância entre você e Deus. E sabe o que você precisa fazer? Aplicar o sangue de Jesus, confessar o seu pecado, deixar e começar a caminhar em obediência à palavra de Deus. É isso que Deus tem para você. Porque Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer estender a mão para te socorrer. Mas Deus é santo, irmãos. E é isso que a igreja na Europa se perdeu. Começou a pregar uma mensagem que está tudo lindo. Começou a pregar uma mensagem: é a graça. A graça barata. Aí começou a colocar um tamanho de graça, como se a graça não fosse suficiente. Então eu preciso de uma hipergraça, uma medida de graça, que a graça que Jesus já derramou não é suficiente. Como assim, irmãos? Não preciso de hipergraça nem de hipograça, só é a graça, e a graça é suficiente. Por 3 vezes Paulo orou para que fosse removido o espinho da carne dele, e o Espírito de Deus disse: a minha graça te basta. Não precisa de outra medida de graça. A graça de Deus é suficiente. E a graça de Deus não é uma graça barata. Aquilo que chegou de graça para você custou tudo para Deus. Então eu não posso viver uma vida de uma forma leviana. Olha só o que fala o texto de Romanos capítulo 6. Olha o que diz no versículo 1. Romanos 6, verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça de Deus mais abundante? Irmão, eu não vou viver no pecado para poder provar que a graça de Deus é abundante. Não. Olha o que ele está falando, olha a sequência, verso 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Irmãos, para Paulo era ilógico falar que é cristão e viver na prática do pecado. Sabe, isso jamais foi algo concebível, uma ideia concebível para um cristão. Jamais. Não é porque o sangue de Jesus me purifica de todo pecado que eu vou viver no pecado para poder aplicar o sangue de Jesus. Porque eu tenho um antídoto agora, eu vou ficar agora em toda serpente agora. Ai, que bonitinho. Vai, me pica aqui, vai, pica. Alguém vive assim, irmão? Porque eu tenho um antídoto agora, eu vou ficar... Não, me pica agora, vou brincar com a serpente agora. Você fica? Não, ninguém fica fazendo isso, irmão. Porque não tem lógica isso.
Amém? Eu fui livre do pecado. Eu fui chamado para uma nova vida. As coisas velhas precisam ficar para trás. Eu tenho que parar de ficar apegado ao velho homem. O velho homem precisa morrer, ser crucificado com Cristo, para que Cristo possa viver uma nova vida em mim. Essa é a boa notícia do Evangelho. Sabe, irmãos? Porque fica aquela coisa, já viu o cão que fica lambendo ferida? Tem gente que não sai, não muda, fica 20 anos rodando no mesmo pecado. Sabe por quê? Não toma uma decisão, irmão. Ai, você não entende, pastor, o meu trauma. Irmão, você precisa crucificar o seu trauma também. Você precisa perdoar quem você precisa perdoar. Você precisa andar para frente, irmão. Para de ser siri. Para de ser crente que fica andando para o lado, andando para trás. A gente precisa andar para frente. Olhar para frente, parar de andar dirigindo, olhando o retrovisor da vida. Sabe, quem fica dirigindo, olhando o retrovisor, uma hora vai bater, irmão. Você precisa olhar para frente. Tem gente que dirige a vida só olhando para o passado. Ai, porque fizeram isso comigo? Ai, porque me traíram? Ai, porque... Ó céus, ó vida cruel. Irmão, chega uma hora que a gente precisa tomar uma decisão. Ir para a cruz e perdoar. E se tornar uma nova criatura em Jesus. Senão nada vai mudar na nossa vida. Como viveremos nós ainda no pecado? Nós que para Ele morremos. Olha a pergunta de Paulo. A igreja em Roma, a igreja de Roma, era uma igreja que vivia no meio da perversão sexual. Romanos 1, se você não entende o que era Roma, é só você ler Romanos 1. Os homens perverteram o curso natural do sexo. Eles andavam se inflamando com outros homens. Entende? Não precisa ser mais claro do que isso, né? Então, eles praticavam, irmãos, toda forma de aberração, de relação sexual. Eles viviam nisso daí. Essa era a vida cotidiana deles. Bebida, imoralidade. E então ele está falando para uma igreja no meio de uma sociedade corrompida, para que eles permaneçam santos e puros. Porque é possível viver uma vida de pureza e retidão no meio de uma sociedade corrupta. É possível. No meio de Sodoma e Gomorra, Ló estava ali. E as filhas de Ló e a sua família não estavam na perversão daquele povo. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Então, irmãos, não é porque o seu amigo de faculdade tem uma vida promíscua que você vai viver na promiscuidade com ele. Ah, não é porque o seu companheiro de quarto ele tem um perfil de vida que você vai andar pelo mesmo caminho dele. Que tipo de cristão nós somos? Deus não te chamou para você ser pregador. Ele te chamou para você ser testemunho. Fique em Jerusalém, até que do alto, Atos 1, verso 8, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, para que vocês sejam pregadores do TikTok. Não é isso? Não. Deus não te chamou para ser pregador, irmãos. Deus te chamou para ser testemunho. Você pode pregar, mas o teu chamado primário é ser testemunho. O que é uma testemunha? O que é uma testemunha? Eu ando de forma coerente com aquilo que eu vi e ouvi. E eu declaro aquilo que eu vi e ouvi. E eu dou testemunho. A minha vida é um exemplo. A minha vida é um testemunho daquilo que eu acredito. Eu não somente creio, eu vivo aquilo que eu acredito. As pessoas não querem mais um sermão. As pessoas desejam um exemplo. Elas querem um modelo para seguir. É isso que as pessoas querem. E o que nós estamos entregando para essas pessoas? Uma teoria, uma pregação. E eu falo para vocês, Deus nos chamou para ser uma igreja diferente. O meu mentor, hoje ele tem 80 anos de idade. Esses dias ele estava tentando me ligar, eu acho que ele está muito ruim de tecnologia. Mas todas as vezes que eu tento falar com ele hoje, eu não sei o que é. Ele não tem rede social. Então assim, ele vive em outro planeta. E aí do nada ele me liga. E aí eu comecei a relembrar, porque ele foi o cara que
que por 2 anos antes dessa igreja existir, ele fazia uma ligação semanal para me discipular. Por 2 anos, sem parar, irmãos. Você tem essa consistência? Você tem essa disciplina? Você tem essa perseverança para investir em pessoas? Em quem que você está investindo? Quem que você está reproduzindo de Cristo em outra pessoa? Vai ficar me olhando, irmão? Estou perguntando para você. Com quem que você está caminhando semanalmente, entregando o Evangelho, fazendo que o Evangelho não pare somente em você? Porque o nosso chamado como igreja é fazer discípulos. Quem que você está discipulando? Eu quero que você me apresente. Quero falar assim, pastor, eu estou ensinando o Evangelho para essa pessoa aqui. É meu companheiro da escola. Esse aqui é o meu companheiro do meu trabalho. Esse aqui é o meu companheiro da minha faculdade. Eu não quero ouvir de você, eu quero que essa pessoa fale assim, ó, esse cara aqui está sendo meu pai na fé. Eu quero ouvir isso. Eu quero caminhar, encontrar uma pessoa que anda do seu lado e falar isso de você. E sabe por quê que essa igreja... Irmão, nossa, eu não estou bravo não. Sabe por que essa igreja, irmão, ainda não está virando em 4 cultos aqui lotados? Porque a gente não está sendo igreja. Ou dói ouvir isso, né? Mas é. Você quer ser um bando de religiosos que vem aqui pagar uma missa, que vem aqui assistir um culto, como se fosse um entretenimento evangélico? Irmão, Deus não me chamou para isso. Eu sinceramente, eu prefiro investir minha vida em outro lugar. Estou sendo bem sincero com você. Eu estou dando a minha vida para fazer discípulos de Jesus que fazem discípulos. Essa igreja aqui não é uma igreja de multidão. Essa igreja aqui não nasceu para ser uma igreja cheia de pessoas vazias. Nós precisamos ser crentes com conteúdo, cristãos cheios da palavra, cristãos cheios do Espírito Santo. Essa igreja nasceu para ser uma igreja que se move no poder de Deus, na palavra do Senhor. Então, esse irmão, ele, de muitas perguntas que ele me fez, ele falou assim, teve um dia que ele me botou na parede e falou assim, Deus colocou no teu coração para você plantar essa Love Church, né? E ele falou, e o que justifica você ir lá para esse lugar que você está falando, Foz do Iguaçu? O que justifica você ir para lá e não simplesmente ir para uma igreja e apoiar o pastor que está lá e ajudar ele? Por que você quer começar uma outra igreja lá? Ele fez essa pergunta para mim. Não é uma boa pergunta, irmãos? Você acha que eu tinha a resposta na ponta da língua? Eu fiquei pensando naquele velhinho está falando. E ele fez uma pergunta que me colocou na parede. Eu falei assim, por que eu estou fazendo isso? Porque nós precisamos de pessoas que fazem boas perguntas para a gente, que provam o nosso coração. E sabe o que eu respondi para ele? Eu respondi para ele assim, que tinham pessoas que eu ainda ia encontrar, que eles não iam se encaixar em nenhuma dessas igrejas que estavam ali, e que eles iam entender que essa era a família deles, e que essa era a genética espiritual deles. E vocês são a prova disso. Vocês são a prova de que eu não estava errado, de que realmente existia um grupo de pessoas. E quando uma das primeiras pessoas que eu cheguei aqui, e eu lembro que eu estava indo 3 da manhã apartar uma briga de um casal, irmão. Eu não tenho que ficar contando as coisas que eu já vivi aqui, mas eu fui 3 da manhã para dentro do Paraguai apartar uma briga de um casal. Um cara que estava bêbado, queria, estava brigando com a mulher, e lá fui eu, lá para dentro do Paraguai. E aí eu me lembro que depois que a gente conseguiu ganhar o coração daquele cara, que restaurou o casamento, que eles não se divorciaram, eu entendi uma coisa, foi para isso que Deus me enviou para esse lugar. Essas pessoas estavam clamando por isso. Entende? Então, irmãos, eu comecei a ver que não era uma boa ideia. O reino de Deus não é feito de boas ideias. O reino de Deus é feito de obediência. Para eu estar nesse lugar, eu tive que renunciar a muita coisa. Eu não estou aqui, irmãos, porque eu estava querendo esse lugar. Eu fui empurrado, impelido pelo Espírito Santo para esse lugar. E eu estou orando para você também ser sacudido da tua zona de conforto. Você sabe o que é equibalo? Eu sempre gosto de fazer isso com o Nicolas aqui. Eu acho que o Nicolas não está aqui hoje. Mas equibalo
é você entrar em uma zona de expulsão. Vem cá, Mateus. Então, quando a palavra fala que a seara é grande, mas faltam trabalhadores, orem pelo Senhor da seara para que envie os trabalhadores. A palavra envio significa equibalo. A palavra equibalo significa isso aqui, ó. Entende? Isso é, a palavra envio é exatamente isso aqui que eu fiz. Desculpa, tá? Não te avisei. Ainda bem que ele não morreu. Mas a palavra equibalo significa expulsão, envio. É a mesma palavra que era utilizada. E Jesus equibala demônios. Ele expulsava os demônios. Então, essa mesma palavra é que você entre em uma zona de expulsão. Irmãos, se a tua vida está muito confortável, cuidado. Vou falar de novo. Toma cuidado com o marasmo. Davi caiu quando tudo estava bem. A maior prova de um homem não é na luta, na batalha. A maior prova do homem é quando ele está bem, está tudo tranquilo. Davi estava no palácio, não tinha inimigo. No tempo que o rei tinha que ir para a guerra, ele não foi para a guerra. Ficou lá, irmãos, e passou o avião. E aí ele olhou para a mulher e ele ficou doido. E foi aí que ele caiu. Entendeu, irmãos? Então nós temos que tomar cuidado com o período de paz e prosperidade. E a igreja brasileira não entendeu o momento da visitação. Eu lembro em 2002, nós vivemos um derramado do Espírito Santo. E sabe o que isso aconteceu? Aonde tem a presença, a pastora hoje esteve pregando sobre Obed-Edom. Quem estava aqui de manhã? E ela falou que aonde a presença de Deus está, existe prosperidade. Ok? Porque a casa de Obed-Edom, quando a Davi manda colocar a arca na casa de Obed-Edom por 3 meses, tudo que Obed-Edom fazia prosperava. Irmãos, aonde a presença de Deus está, existe avanço. Aonde a presença de Deus está, existe crescimento. Eu estava lá em Genebra, irmãos. E Genebra, em um tempo, o saneamento básico era terrível, não tinha educação, não tinha escola. Genebra estava às traças, estava destruída. E um homem, fala comigo aí, um homem. Às vezes você acha que precisa de muito. Um homem chamado Elias enfrentou os profetas de Baal e de Astarote. Então, um homem com Deus é a maioria, irmãos. Então esse homem chamado João Calvino, ele começou a pregar uma mensagem ali em Genebra. Mensagem do tipo, Mateus capítulo 5. Fala assim, ó, vocês são sal da terra, verso 13. Depois ele falou, vocês são luz do mundo, verso 14. Depois no verso 16 ele falou, façam bem as vossas obras, para que os homens glorifiquem a Deus. Ele ensinou a mensagem de Jesus. Ele pregou alguma coisa, uau, super reveladora. Às vezes a gente quer uma super revelação, né, irmãos? Sabe o que a gente está precisando? Só voltar para a simplicidade do Evangelho. E ele começou a falar assim, irmãos, ser luz do mundo é fazer bem o seu trabalho. Seja o melhor naquilo que você faz e você vai ser luz do mundo. O resultado dessa mensagem foi que a Suíça aprendeu a fazer os melhores relógios, os melhores chocolates. Há divergência, tem gente que acha que é o belga. Mas eu gosto do chocolate suíço. E eu quero dizer para você que isso foi resultado de uma mensagem de um homem de Deus que através da palavra impactou toda uma sociedade. E hoje você vai lá naquele lugar e você vai ver escolas, você vai ver universidades, você vai ver a Universidade de Genebra, uma universidade extremamente renomada. É uma universidade que foi de influência e modelo para todas as outras universidades, Stanford, Yale, tudo foi inspirado na Universidade de Genebra. Então, irmãos, você vai ver que a mensagem do Evangelho pregada por um homem impactou toda uma sociedade. Produziu um impacto social. E é esse tipo de evangelho que eu acredito. É por isso que nós falamos que nessa igreja nós vivemos para ocupar, para pastorear, para transformar cidades e nações através da cultura do reino de Deus, que é o amor. Então, através da pregação do Evangelho,
eu acredito que a tua vida pode ser impactada. Eu acredito que a tua história financeira pode mudar. Eu acredito que a história do teu relacionamento pode mudar, do teu casamento pode mudar, da criação dos teus filhos pode mudar, porque aonde o Evangelho chega, a transformação chega. Amém? Então, eu acredito que a mensagem que nós estamos pregando não é uma mensagem morta, é uma mensagem viva. O Evangelho é vivo, o Evangelho é eficaz, o Evangelho é cheio de poder. E a igreja precisa caminhar nesse poder. E então, a Bíblia fala em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. A gente estava falando, olha, se eu vivo no pecado, eu não vou fazer isso para provar que a graça de Deus é poderosa. Aí no 1 João capítulo 3, verso 9, fala assim: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E aqui está o segredo do Evangelho. O segredo do Evangelho não é uma filosofia, não é uma boa ideia, não é uma religião. O Evangelho é uma mudança genética. Pastor, como eu obtenho isso? Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso entender que o pecado é letal. A palavra fala que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Ou seja, é gratuito, está disponível, ao alcance de uma oração, ao alcance de um pecador que entende que o pecado tem separado você de Deus, mas Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para que você pudesse ter novamente acesso a Ele. Amém. Agora, essa mensagem não é somente para aquele que nunca fez uma oração de salvação, mas também para aquele que é cristão e precisa reafirmar sua aliança, aquele que é cristão, mas não tem pregado essa mensagem, e não tem feito essa mensagem, esse evangelho conhecido aos seus amigos. Quantos de vocês aqui vivem todos os dias intencionalmente buscando uma pessoa para entregar essa mensagem? Esse deveria ser o nosso estilo de vida. A palavra, quando fala ide por todo mundo, pregai o evangelho, eu gosto de uma tradução que fala enquanto eu vou, porque isso denota o seguinte, que a minha missão não é um evento isolado, a minha missão é constante. Aonde eu vou, eu sou um missionário. Charles Spurgeon dizia: todo cristão é um missionário. Se ele não é um missionário, ele é um impostor. Você é um cristão ou você é um impostor? Você vive como um missionário em todo o território onde você está? No seu trabalho, na sua escola, no mercado, no Uber? Aonde você vai, você tem, eu brinco, né? A gente fala sangue nos olhos. Já viu sangue nos olhos? Fome e sede. Uma pessoa ávida por almas, entendendo que Jesus está voltando e eu não posso perder tempo. Eu preciso, quantas pessoas eu puder, acessar o coração delas com a mensagem do Evangelho. Será que a partir de hoje eu posso te desafiar a viver dessa forma? Será que a partir de hoje eu posso desafiar você? Eu conheço pessoas que estão falando assim: pastor, eu estou me preparando para o campo missionário. Irmão ou irmã, você está se preparando para o campo missionário, mas você não vive o campo missionário aqui na tua terra. Você está sonhando em ir para um outro país para pregar o evangelho para uma geração, e você não prega nem para quem está na tua esquina. Como faz isso, irmão? Que tipo de coerência nós temos? É primeiro em Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria e até os confins da terra. Antes de chegar nos confins da terra, eu preciso ser fiel à mensagem na minha terra, na minha Jerusalém. Na tua Jerusalém, você está sendo fiel? Essas cadeiras vazias me dizem que não. Jesus, quantas pessoas tem aqui hoje? Eu tenho certeza que tem mais do que 12. 57.
Ó, tá vendo? Minha mãe contou. Irmãos, nós temos 150 cadeiras aqui. Nós estamos indo para um lugar que a gente vai dobrar isso aqui. Amém. Amém? Agora, nós podemos mudar de endereço e nada acontecer. Por quê? Se a nossa atitude não mudar, a igreja não vai mudar. Igreja não é estrutura. Igreja não é tijolo. Igreja são pessoas. Nós precisamos ser essa igreja. Nós precisamos nos tornar essa igreja imbatível, invencível. Essa igreja apaixonada, essa igreja vibrante, essa igreja pungente, essa igreja cheia do Espírito Santo. Eu não quero ser outra igreja, irmãos, eu não sei sobre vocês, mas eu não quero ser uma igreja fria, irrelevante, morta, como eu vi lá na Europa, uma igreja que já não tem mais voz profética. Essa menina que eu parei, agora eu volto para essa história, e eu comecei a falar de Jesus para a amiga dela, porque ela estava totalmente out, ela estava fora. E a amiga que estava ali, eu comecei a falar de Jesus para ela. E a menina com os olhos meio cheios de lágrimas falou: meu pai é cristão. E eu lembro que alguns anos atrás, 15 anos atrás, quando eu vivia lá na Inglaterra, eu falava de Jesus para as pessoas e elas falavam: a minha avó é cristã, o meu pai é cristão. O evangelho, o cristianismo dele se tornou história. O Deus da minha avó, o Deus do meu pai. Eu não quero ser essa igreja. Eu não quero que os seus filhos estejam afundados no tremendal de lama do pecado. Eu não quero que o meu filho esteja ali. E para isso nós vamos precisar ter um comportamento diferente. Nós vamos precisar ser uma igreja diferente. Nós vamos precisar ser uma igreja que ora. Nós vamos precisar ser a igreja da comunhão. Nós vamos precisar ser a igreja da doutrina, da palavra, das escrituras, do estudo. Nós vamos precisar voltar a ser a igreja dos hubs. Nós vamos precisar voltar a ser a igreja da casa de oração. Vocês não falam nem amém, né, mais, né? Quando eu converso com vocês esse tipo de assunto, irmãos, eu sei que parece que eu estou batendo, sabe? Irmão, não sei nem expressar o que está acontecendo. Eu não estou dando murro em ponta de faca. Vocês não são uma terra difícil, vocês são uma terra fácil. Vocês são uma terra fértil. Eu estou jogando a semente do Evangelho no coração de vocês e eu sei que vocês vão devolver muitos frutos. Amém? Não deixa eu estar enganado. Não deixa eu me equivocar. Sabe, eu estou crendo que vocês são terra fértil. Eu estou crendo que eu estou jogando essa semente e vocês vão devolver a 100 por 1, irmãos. Vocês vão ser uma igreja que vão florescer e vão frutificar e muito. Mas nós vamos precisar ser um pouco mais intencionais. A gente está sendo muito acidental. A gente está sendo muito, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Irmãos, nós vamos precisar ser uma igreja de propósito. A igreja que Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos todos os dias, a igreja de Atos 2, era uma igreja que perseverava em oração. Amém? Era uma igreja que andava em unanimidade. Eles andavam como um. Irmãos, a Bíblia fala que Paulo desejava falar aos coríntios como falasse adultos, mas não podia falar porque eles eram meninos na fé. Ainda tinha que dar leite espiritual para eles. Sabe, a gente precisa deixar as coisas de meninos. E a gente precisa voltar à maturidade, que é o amor. Amém. Ali fala o texto de 1 de Coríntios, capítulo 13. Quando vier o que é perfeito. Sabe, antes eu vi em parte, mas agora eu sou visto como... Eu vejo como eu sou visto. E aí ele fala assim: 3 coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. O mais importante delas, verso 13, é o amor. Ali nesse texto ele vai falar sobre o amor, não simplesmente como um sentimento, mas a descrição do caráter de uma pessoa. O amor tem nome, se chama Deus. Deus é amor. Amém? E se nós somos a igreja do amor, nós somos filhos que vão manifestar esse caráter. O amor tudo sofre, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera. Irmãos, nós precisamos nos tornar essa igreja. Assim como Jesus é o verbo que se fez carne,
é o Verbo encarnado. Nós precisamos ser a palavra de Deus encarnada. Mais do que pregar sobre paciência, eu preciso ser o amor manifesto em paciência. Você quer ser isso? Então se prepara para a prova, irmãos. Porque quando você perde paciência, Deus te dá prova. Não é? Mas amém, irmãos, nós estamos numa escola aqui, amém? Nós estamos sendo formados à imagem de Jesus. Nós somos uma igreja de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Esse é o propósito eterno de Deus. Deus está formando um organismo, não é uma organização. Deus não está construindo uma empresa aqui. Deus está edificando uma família. Ei, vou falar de novo. Deus está edificando uma família. Deus está formando uma família. Ele conta com você. Você é parte dessa família. Você tem um lugar nessa mesa. Se posiciona como filho nessa casa. Toma o seu lugar. Não fique esperando eu falar. Tome o seu lugar. Essa é a casa do teu pai. Essa é a casa do nosso pai. Tem muita obra para a gente fazer junto aqui, irmãos. Tem muita coisa para a gente estabelecer nessa terra. Vamos parar de mimimi em nome de Jesus. Amém? Vamos pegar o batente, vamos começar a trabalhar. Porque o soldado que não vai para a guerra fica arrumando confusão no quartel, irmão. Não é? Não é, amado? Não é assim? Então, o que nós precisamos fazer? Fazer o que Deus nos chamou. Começa fazendo discípulos, irmão. Ai, pastor, eu não sei o que eu vou ensinar. Pastor, eu não sei tanto da Bíblia. Ah, não pode ser, irmão. Você tem ouvido tanta palavra de Deus nesse lugar aqui. Ó, só o pouco que você ouviu aqui já é suficiente para você alimentar um monte de cristão que não tem acesso à Bíblia. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão famintas. E sabe o que é o pior? É você não se importar com elas. Isso é terrível. Mas eu quero dizer que você não vai ficar impune a isso. Um dia Deus vai te cobrar. E eu vou estar ali do teu lado para falar: essa culpa eu não morro, eu te avisei. O Senhor conta com você. Chegou a hora da gente deixar as coisas de menino. Chegou a hora da gente amadurecer como igreja. Chegou a hora da gente crescer a estatura de uma igreja digna da noiva que Jesus vai voltar para buscar. Uma noiva santa, uma noiva ataviada, uma noiva que não tem mancha, não tem ruga, não tem do que se envergonhar. Essa é a igreja do Cordeiro. Essa é a noiva do Cordeiro que o Senhor vai voltar para buscar. E eu quero ser encontrado por Ele, com vestes brancas e com a minha lâmpada cheia de azeite, esperando o meu amado. E assim eu oro para que você esteja preparado para o dia do encontro com Jesus. Vamos começar isso já. Não espere amanhã. Você que está curioso sobre a mensagem do fim dos tempos, começa se preparando. Sabe como? Se santificando. Não se entregando à vaidade, não se entregando às mentiras, não se entregando ao pecado, não se entregando à corrupção dos olhos. Cuida dos seus olhos, cuida dos seus ouvidos, cuida com o tipo de música que você está colocando dentro dos seus ouvidos, porque você é resultado daquilo que você consome.